Ricardinho Matemática na área. Taxa percentual, a aula de hoje é aquela aula animada que Ricardinho oferece para vocês. E eu quero a participação de vocês, exatamente. Você vai aprender hoje como é que calcula um aumento, um desconto, aquela promoção. Será que é verdadeira aquela promoção? Será que é falso? Vamos aprender aí, desenvolver esse conhecimento matemático aí para poder a gente estar numa boa, sem estresse, sem problema nenhum. Bom, então, tema da aula de hoje, taxa percentual. Estamos aqui com nossa intérprete maravilhosa, show, ó, olha aí, ó, dando aquele show, ó. Eita, show de bola, ela desenvolvendo aqui aquele trabalho que faz com que mais pessoas tenham acesso à aula, e aí ela faz aquela tradução em Libras e desenvolve numa boa, sem problema nenhum. Então é top das galáxias, nossa querida Kézia Brito, intérprete de Libras, está conosco aqui. Sempre abrilhantando, né? Ela é show demais, essa menina aí, é show de bola. Bom, também a gente vai perceber hoje nessa aula que vai servir demais para você no dia a dia, porque quando a gente calcula porcentagem, calcula aumento e desconto, para o nosso dia a dia, quando vem a palavra desconto, aumento, ai meu Deus do céu, eu vou ter um desconto no salário, vou ter um desconto na mesada, eu vou ter um aumento na mesada, tem um desconto no tênis, na blusa, no sapato, tem que calcular para ver se é verdade o que está escrito ali, às vezes é fake news, tem que ver se é verdade. Aprenda com o Ricardinho hoje, para você ver se está sendo verídico aquele desconto de 20% off, aquele aumento, se é verdade ou não. Então você vai desenvolver aí numa boa, tá bom? Você reserva aí todo o teu espaço, teu ambiente, para poder ter caderno, lápis, calculadora, por que não? Tá bom? E a gente vai fazer as continhas hoje a respeito de porcentagem. Também a gente pode estar assistindo essa aula aí pela TV Nova Nordeste, canal 22.1, você aluno aí da Rede Municipal de Ensino. Eu, professor Ricardo Rocha, estou aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais, trazendo para vocês aí essa informação importante, porque essa aula de porcentagem é muito importante, taxa percentual, para o seu dia a dia. Então, a matemática no cotidiano é onde está presente aí a matemática, né? Então, essa aula passa na TV, também via aplicativo, você que é da Rede Municipal de Ensino, e aí você, do Recife, você tem acesso a esse aplicativo. Que aplicativo, Ricardinho? Educa Recife. Você pode acessar esse aplicativo aqui, ó. Esse. Não tem não, é? Pega o teu celular, abre lá na câmera e aponta aí para esse QR Code aqui, ó. Isso, aponta aí. Vai aparecer um link. Aí esse link você vai clicar lá e baixar o aplicativo Educa Recife. Você vai colocar lá o seu CPF ou a sua matrícula e vai colocar a data do seu nascimento com os 8 dígitos, e você vai ter acesso à aula com o Ricardinho e falar com ele aqui numa boa, sem problema nenhum. Também pode acessar via computador, bota lá Educa Recife e você desenvolve numa boa, aí com Ricardinho sem problemas, tá bom? Esse aplicativo é importante porque você tem a interação máxima com o seu professor, Ricardinho aqui, e também tem outras aulas lá no aplicativo já salva. Então você pode aí numa boa acessar várias aulas, você que é da Rede Municipal de Ensino do Recife, você consegue acessar sem problema nenhum. E também, ó, o chat de hoje, tá? A professora, olha, Marta, fala com os meus alunos do 9º ano aí, ó. Olá, amiguinhos do 9º ano. A aula hoje está bastante interessante, porcentagem. Na vida da gente, como é que funciona, aumento, desconto, aumento de passagem, redução do preço do combustível, está bem variado. Né, professor? Isso, o dia a dia é o que mais tem é porcentagem, ó. Aumentou a gasolina tantos por cento, aumentou a passagem de ônibus tantos por cento, a blusa aumentou tantos por cento, olha, a comida, o feijão, o arroz aumentou tantos por cento. Você só vem falar disso de aumento, mas calcula para ver se realmente aquele aumento está verdadeiro ou não. Então é importante você, estudante, aprender a fazer esse cálculo e não só escutar a informação dizendo que aumentou 6%, mas ver se é 6% de aumento mesmo. Hoje, nesta aula, você vai aprender a fazer aí esse cálculo de aumento e de descontos aí, tá bom? Vamos entender aí direitinho. Então, o YouTube também é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem, porque tem umas aulas também salvas, né? Talvez você esteja assistindo aí pelo YouTube, se tiver, você pode deixar nos comentários do YouTube a sua dúvida para Ricardinho. Ricardinho vai responder numa boa, sem problema algum.
para poder a gente ter aí aquela interação massa, tá bom? E aí eu respondo para vocês uma dúvida específica, lembrando que você é de 9º ano, esse assunto cai muito na prova do ETE, na prova do IFPE, nas escolas técnicas em si. Você que é de outra série mais avançada, cai também no SSA 1, 2, 3, no Enem, está assistindo essa aula. Ó, você que também é do Fundamental 2, mas uma série inferior, também serve de base bastante para a sua aula. Então, assim, é muito necessário essa aula para você e não deixa de caminhar esse link que você está assistindo aqui no YouTube para os colegas da sala de aula, bota lá no grupo do WhatsApp e diz, ó, Ricardinho deu uma dica sobre porcentagem para ajudar na minha prova. Então vai ajudar bastante aí, vai desenvolver aí o desempenho de vocês. E coloca lá nos comentários, ó, tirei 10, Ricardinho, arrasei, tirei 10, show. Quero ver lá. Aí é importante demais o teu retorno para mim, tá bom? A aula passada a gente viu o quê? Na aula passada, a gente aprendeu a calcular a porcentagem. Vamos fazer aqui uma recapitulada? A gente viu que porcentagem quer dizer parte de 100 ou porções de 100, a gente lembrou isso aí, né? A gente pensou que trabalhou um monte de coisas só com a mente, dividindo por 100, sem fazer cálculo algum. A gente foi massa a aula, né? Inclusive, se você não assistiu a aula passada, vai lá no YouTube e coloca lá porcentagem, lá no 9º ano, porcentagem, no canal Educa Recife, você vai achar Ricardinho lá, numa boa, e vai conseguir assistir a aula, que foi massa, gente. Então, aqui tem um quadro aqui, e eu disse que essa parte pintada é parte do todo, e a parte do todo é parte de 100, que a gente chama de porcentagem, ou, eu botei a palavrinha aqui, percentagem, com biquinho, percentagem. Vem lá da França essa palavra, percentagem, que a gente vai estudando aqui, tá bom? Pode ser porcentagem, tanto faz. Então, porcentagem ou percentagem, eu botei agora a palavra porcentagem, para mudar um pouquinho, mas é a mesma coisa que a gente está trabalhando. É parte de 100, é porções de 100. É um pedaço de 100. Agora, esse 100 tem que ser dividido em partes iguais. É importante. Por quê? Porque daqui eu vou gerar uma fração e da fração gerar aí a porcentagem. Quando eu divido por 100, estou dizendo a porcentagem do valor específico. Então, eu botei na aula passada isso aqui. Eu tenho 5 preenchidos aqui, quadradinhos. Então, é 5 por 100. Porque tem 100 ao todo, então é 5 dividido por 100, que equivale a 5% do todo. Esse símbolo aqui, que é o símbolo de porcentagem, ele lembra que você vai dividir por 100. Dividir por 100, 5% do todo. Não esquece disso. Isso foi a aula passada, mas a gente está dando uma revisadinha aqui. Tem 12 preenchidos aqui, ó. 12 quadradinhos preenchidos. 12%. Professor, por que por cento? Porque eu estou dividindo por 100. Quando eu divido por 100, vem esse símbolozinho aqui, lembrando que é 12%, tá bom? Também a gente viu outro exemplo, que é 34 espaços preenchidos aqui de 100, e eles são todos iguais, e aí 134 dos 100, que equivale a 34%. Muito bem, estão percebendo aí que trabalhar a porcentagem nada mais é do que dividir em partes de 100, e aí na malha quadriculada fica fácil entender, fácil visualizar, numa boa, sem problema nenhum, tá bom? Ó, cálculo de porcentagem, como é que faz essa conta? Isso é uma dor de cabeça, Ricardinho, eu não sei não, misericórdia, dá uma dor, quando eu falo em porcentagem, eu quero sair correndo. Calma, preste atenção, que você vai, tenho certeza absoluta que você vai desenvolver numa boa aqui com o Ricardinho. Ó, os exemplos que o Ricardinho vai colocar aqui. A gente pode usar a mente para calcular, usar a calculadora, a gente pode transformar isso aí, e também pode usar na munheca lá, junto com o cérebro, desenvolver uma boa porcentagem sem problema nenhum. E aí, na aula passada também eu falei para vocês que existia maneiras de calcular a porcentagem rápido, com a mente. Como é que eu fazia isso, Ricardinho? Eu botei aí, ó, bota a tela cheia, por favor. Eu botei alguns exemplos, aí, ó, 25%, 10%, 15%, 50%, 1%, 80%, 75%, 100%, 85%. São exemplos de porcentagem que você desenvolve numa boa. E alguns deles é muito fácil você calcular com a mente. É rápido demais, dá para você desenvolver numa boa. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Exemplo. O exemplo que eu calculei na aula passada. Se eu tenho um valor cheio de 800 em si, aí você sabe que quando eu falo metade, metade é o valor dividido por 2. Mas quando eu digo assim, 50%, automaticamente tu vai lembrar da metade,
Então, 50% é a metade da informação, metade do valor. Então, 50% de 800 equivale a 400. Então, quando eu preciso calcular, não. Tu já sabe que 50% é a metade do valor, sem problema nenhum. E aí consegue desenvolver numa boa, sem estresse, tá bom? Quando eu digo assim, 25%, Ricardinho, é como? 25% equivale a metade da metade. Como assim, Ricardinho? Metade da metade. Se a metade de 800 é 400, a metade de 400 é 200. Então, é a metade da metade. Então, 25%, você lembra que é a metade de 50%. 50% é 400, 50% de 800 é 400. E 25% é a metade de 400, que equivale a 200. Então, mentalmente, você está conseguindo calcular sem fazer cálculo nenhum, só acompanhando aqui a aula de Ricardinho. Isso foi da aula passada, tá bom? A gente está lembrando aqui. Então, quer dizer que 100% é 800, ó, se a gente calcular aí, tá bom? Ó, se eu calcular aqui 25%, foi lá os 200, mas se eu calcular 75%, é o 25% que é os 200, e multiplica por 3. Como assim, Ricardinho, multiplicar por 3? Vê, 75% é 25% vezes 3, e 25% de 800 é 200. Se eu pegar o 200 e multiplicar por 3, dá 600. 600 equivale a 75% de 800. Então, na mente, na lógica, você está desenvolvendo. Veja, cálculo nenhum. Recapitulando, 50% é a metade do valor, a metade de 800, 400. 25% é a metade da metade, então a metade de 800 é 400, a metade da metade é 200, que equivale a 25%, e 75% eu pego o valor de 25% e multiplico por 3, porque 25 vezes 3 dá 75. Então, eu vou pegar o 200 vezes 3 vai dar 600. Cálculo mental, isso foi da aula passada que a gente está lembrando aqui, tá bom? E 1%, Ricardinho, eu disse a vocês que era apenas você cortar o zero, eliminar os dois zeros aí, toda vez que terminar em 0, 0, como é dividir por 100, eu vou cortar os zeros do denominador do 100, com o zero do 800 sobra apenas o 8. E aí eu disse a vocês que era fácil a assimilação. E se fosse 10%, eu pegaria o valor que foi de 1%, que era 8, e multiplicaria por 10, porque 10% é 1% vezes 10. E aí, se 1% de 800 equivale a 8, 10% de 800 equivale a 80, porque 10 vezes 8 equivale a 80. Isso. E aí, a gente está usando a mente, pode usar a calculadora e pode usar a munhequinha lá para poder desenvolver a mãozinha, para poder fazer as contas, as suas anotações. Que possivelmente o seu professor vai exigir lá na prova. Mas se for assim, quanto é 15% de 300? Perguntando a seu mestre. Aí o mestre... Aí vai 15%, eu disse a vocês que tem uma dica, né? Para poder desenvolver. É 45, não é 45? E aí? Para calcular, se terminar em 0, 0, você elimina os zeros e multiplica 15 vezes 3, vai dar 45, isso mesmo, o valor correspondente. Então, se terminar em 0, 0, tem condições de você eliminar os zeros e multiplicar 15 por 3 e vai dar 45, tá bom? Veja, aí vai começar agora o desafio que eu deixei para vocês na aula passada. Eu disse, olha, se o tênis custa R$100, R$100, e aí eu quero saber o seguinte, 20% off, 20% a menos, eu vou pagar quanto pelo tênis? E aí? E aí? Eu disse para você deixar nos comentários do YouTube aí, eu acompanhar, hein? Eu quero ver quem deixou lá nos comentários do YouTube a resposta dessa questão. Bora ver lá, né? Então, e se for a mais? 20% a mais, se fosse comprar, era R$100. Quando foi comprar, tem lá, aumentou 20%, porque passou o prazo daquele desconto. Aí você vai calcular os 20% e somar o valor. E a gente vai aprender a fazer esse cálculo aqui. Tá bom? Como é que faz? Bora começar, né? Pensar um pouquinho, já cuca, meu Deus do céu. Antes de eu começar, eu vou falar com a professora Marta aqui. Professora, e aí até aquela situação que a gente chega no shopping, chega numa feira, chega numa loja, e a gente vai comprar o produto e vê lá o nome promoção, e a gente já vai para outro produto, porque tem um nome promoção e quer comprar aquele produto ali. Estava nem programado no bolso, mas a gente compra porque tem um nome promoção, não é isso? Justamente para aproveitar a oportunidade, eu sempre à procura de promoções. E quando vou lá, ainda quero um desconto para pagar à vista. Eita, danos! Calcula aí, gente, a porcentagem
para poder pedir lá ao vendedor aquele desconto específico para você aí sair de boa. Diz assim, eu vou levar mais isso, eu tenho quantos por cento de desconto? Mas já está à vista. Ah, então eu vou para outra loja, tá, não sei o quê. E aí você ganha um desconto com certeza, ele vai querer vender. Ele vai dar um desconto a você e você vai gostar e sair de lá feliz. E ele também, porque ele vendeu, né? Uma boa. Bom, então na aula de hoje a gente vai fazer esse cálculo. Como é o aumento, como é o desconto, como é que a gente desenvolve aí direitinho. Então, o nome do tema é taxa percentual. Ou seja, a gente calcular como é que aumenta e quando é que desconta. Essa taxa, essa porcentagem, como é que desenvolve. Que lá na frente vocês vão ver juros simples, juros compostos, que também usa essa taxa percentual para desenvolver. Matemática é uma cadeia, né? Um assunto após o outro e vai desenvolvendo numa boa, sem problema nenhum. Então, bora lá. Se eu tenho mais 15% de um valor, se eu tenho lá menos 10% de um valor, se está aparecendo numa vitrine lá, digamos, mais 15%, menos 10%, aí se aparecer essas informações, mais 20%, como é que você vai... Poxa, o que ele está querendo dizer aí? Quer dizer que tem um produto específico e esse produto dá 15% a mais se passar da data, por exemplo, vai aumentar o valor. Tá, nesse momento, se comprar hoje, 10% mais barato. Se passou da data, 20% mais caro aquele produto tal. Então, assim, vocês sabem que pode estar na vitrine isso aí, você tem que saber, entender que é cada elemento desse. Então, saber calcular a porcentagem e aumento e desconto é muito importante para você saber se inserir aí no mercado. Isso. E você que pretende trabalhar futuramente aí, você é adolescente, no mercado de trabalho, você tem que saber essa parte de matemática financeira, né? Que é a parte de porcentagem, resolver porcentagem, que é desconto, de aumento. Ó, até quando você for dar um desconto em algum produto, quando você for vender algo que você está vendendo específico, tem que saber quanto é para não passar batido, né? Ó, eu tenho um produto aqui que é R$1.000. Aí eu quero vender ele, aí o cara diz, eu compro, mas com 20% de desconto. Aí esse 20%, quando ele tirar, vai ficar quanto? Vale a pena vender esse produto? E você tem que saber calcular isso aí para poder desenvolver, tá bom? Vamos na aula de hoje perceber isso aí. Então o produto do tênis é R$100, R$100 em si. O problema da aula passada, quem deixou. Se esse tênis, eu quero um desconto de 20%, quanto eu vou pagar nesse tênis? E aí vamos lá, tem R$100 o produto, e primeiramente eu tenho que calcular quanto é 20% desse valor, porque eu quero tirar 20% e o outro cálculo é aumentar 20%. Se os dois é em cima de 20%, então inicialmente eu tenho que fazer um cálculo de 20% do valor. Se eu vou somar ou vou subtrair, aí eu vou saber a pergunta que vai ser colocada, mas eu vou ter que fazer um cálculo de 20% em cima do valor, tá bom? Bora perceber aí. Tem lá, R$100. Aí tu 20% a menos, 20% a mais. Como é que eu desenvolvo isso aí? Aí eu botei aí umas plaquinhas para você desenvolver, ó, pensar. Você pode fazer cálculo aí dos tênis, as pisadas que você vai dar aí futuramente, aquele tênis X, aquele tênis Y, que eu não vou dizer a marca aqui para você, lógico que não, né, bebê? Mas você sabe qual é aquele tênis que você tanto ama e você pode ter um desconto específico na loja tal, específica e conseguir desenvolver numa boa. É, isso aí. Bom, mas vamos lá. 20% de 100. Quando tem essa palavra de aqui, ó, de aqui. Na gramática é uma preposição, né? Preposição. Toda essa preposição vai ser chamada na matemática de multiplicação. Então lembre disso. De, da, dos, das. Quando você for resolver a maioria dos problemas de matemática, você vai lembrar de multiplicação. Olha a dica, anota aí no caderno, hein? De, da, dos, das. Bota a multiplicação aí pra você. Eita, tô quebrando a queda desse jeito aqui. Ó, 20% de 100. Bora lá desenvolver aqui. A gente vai ver aqui, ó. Vou colocar aqui 20% de 100 e vou calcular. Pode ser em decimal, pode ser em fração, pode ser em calculadora, pode ser mentalmente. Porque você já sabe calcular mentalmente 10%. Você já aprendeu na aula de hoje. Então você pode fazer isso também, sem problema nenhum. Tá bom? Mas vamos fazer uma continha aqui, né? Observa, eu tenho 20% de 100. Como calcular isso aí? Vai ter um desconto específico. 20% é 20 sobre 100, que é 0,20 ou 0,2. 0,2 de, que é vezes 100. Quando eu multiplico um número por 100, eu tenho 2 zeros. Se eu tenho 2 zeros, eu vou andar
duas casas decimais para a direita, porque é multiplicação. Então, ó, observa, tem 2 zeros aqui, ó. Uma casa e vira o número 2, e mais uma casa adiciona o 0 e fica 20. Então, vai dar 20% de 100 equivale a 20. Então, ó, acabou aí, Cadinho? Não, porque isso é apenas o cálculo da porcentagem de 20%. É só isso, esse é o cálculo, que é 20. Mas ainda ele quer saber, né, qual é o desconto que eu vou ter, né? Um desconto específico. Se eu tenho um produto que é R$100 e tem um desconto de R$20, que equivale a 20%, e aí eu vou subtrair, desconto, ó, subtrair, diminuir o 20. E eu vou ter aí o 100 subtraindo o 20, né, específico, que é o desconto em si. E aí o gabarito que a gente vai ter específico vai ser 80, né? 80. Agora, se eu quiser calcular, por exemplo, o 20% de 80 para dar um aumento aí em cima desse valor. Digamos assim, vamos dar um aumento num valor que sempre estava muito fácil, né? Se eu botar assim, 20% de 80, como é que calcula? Do mesmo jeito. Mas lembre-se que eu não tenho 2 zeros aqui, mas eu tenho um 0 aqui e tenho um 0 aqui. Aí você pode fazer a dica que eu disse a vocês, que é cortar esses 2 zeros também. Opa, pode, Cadinho? Pode sim, pode sim. Corta esse 0 aqui e esse aqui com os 2 do denominador. Aí sobra 2 vezes 8, 16. Olha aí, que fácil. Show de bola. Então consegue aqui aprender essa dica com o Ricardinho aqui, sem problema nenhum. Ó, então vou pegar aqui o cálculo, vai ficar lá. Se eu quiser fazer a continha na mão, ou calculadora. Calculadora, em vez de você digitar 20%, você digita 0,2. E aí 0,2 você desenvolve numa boa. Fica 0,2 vezes 80. E aí você consegue calcular numa boa, sem problema nenhum. Ô, Ricardinho, eu não sei calcular 0,2 vezes 80. Olha, presta atenção. 0,2 tem uma casa decimal voltando. E 80 tem um 0 a mais. Em vez de ser 8 com 0. Aí você elimina o 0 de um 0 de outro. E 2 vezes 8, 16. Mas lá foi um desconto. E aí, desconto não, um aumento, né? Um aumento de 20%. Então você pega o 80 e soma 16. E você vai obter R$96 naquele produto específico. Então, se era 80, aumentou 20%, então você vai ter um valor de 96. Então, veja como é tranquilo. Bem, sem estresse, né? Para poder se desenvolver. Então, a gente já está vendo aqui, aumento e desconto. Então, um produto de R$100 específico. A gente já viu aí que tinha um aumento e tinha um desconto. Eu posso ter um tênis, que se eu abaixar 20% e depois aumentar 20%, ele vai ficar por R$96. Isso vai ser cenas de próximas aulas nossas. Próximas aulas a gente vai ter como calcular aumentos sucessivos e descontos sucessivos. Ou seja, 2 aumentos de 10% equivale a um aumento de... 2 descontos de 20% equivale a um desconto de... Aí a gente vai ver isso nas cenas dos próximos capítulos. A gente vai desenvolver isso. Ou, por exemplo, um aumento de 10% e um desconto de 20% equivale a um só porcentagem de... Eita, vamos ver como é que vai desenvolver isso. Será que se eu tenho um problema que eu tenho R$100 e eu tenho um aumento de 10%, e em seguida um desconto de 10% em cima do mesmo valor, que ficou lá depois da porcentagem, será que volta para os 100? E aí? Professora Marta, e aí? Esse cálculo aí é meu, né? É pensativo. Será que volta para os R$100? Tem que pensar direitinho para ver se realmente é vantagem ou não, né? A gente pensa assim que se tivesse num banco, eu pedi um empréstimo de R$1.000, aí ele diz, ó, o aumento vai ser 20%. Aí você calcularia 20%. E depois você queria devolver o dinheiro, no outro dia você arrependeu. Podia devolver o mesmo valor? Será que o banco ia aceitar? Não, né? Então o banco vive de juros maiores, né? Em cima disso. A gente vai aprender isso nas cenas dos próximos capítulos, próximas aulas. A gente vai aprender como é aumentos sucessivos e descontos sucessivos que a gente vai desenvolver. É essa carinha mesmo aí, de medo. É pra ter medo mesmo. Próxima aula, a gente vai pegar. A gente vai ver aqui. A gente vai desenvolver. Vai não, a gente vai desenvolver numa boa, tá bom? Último exemplo pra gente aqui, ó. Vamos lá. Se eu tenho R$500, se eu aumentar 20% ou descontar 10%, como é que eu fico? Bora lá, desenvolver aqui, ó. Tem R$500 vezes 0,2, que equivale a 20%, que é um aumento de 20%. Então, deixa eu voltar aqui. Aumento de 20%. Então, vou calcular 0,2, que é 20%. Se eu multiplicar 500 por 0,2, isso vai dar o equivalente a 100.
Mas como é aumento, pensa aí bem inteligente você vai pegar o 500 e somar 100. Quando você pegar o 500 e somar 100, vai dar 600. Aí o novo valor vai dar 600. Então 20% a mais em 500 equivale a 600. Mas se eu pegar o valor 500 e colocar um desconto aí de 10%, 10% equivale a 0,1. Então 500 vezes 0,1, a gente vai descobrir quanto, Ricardinho? E aí, Ricardinho, vai ser quanto? Vai ser 50. E aí, como é desconto, eu vou subtrair. Topzera, papai! É assim mesmo, neném! Top das galáxias. Então, pego 500, subtrai 50 e vai dar 450. Topzera da galáxia. Eu gosto de desconto. Você gosta? Coloca nos comentários, papai! É assim mesmo. E a gente vai encerrar, sim, hoje a aula, tá certo? Pedir à professora Marta que se despida, peça aí dos meus alunos 9º ano, maravilhosos. Tchau, tchau, amiguinhos. Até a próxima. Foi bastante divertido. Até mais. E você, aprendeu como é aumento e como é desconto? Coloque em prática no seu dia a dia. Veja lá se essas porcentagens estão ok ou não. As cenas de próximos capítulos vai ser aumentos sucessivos e descontos sucessivos. E eu te vejo na próxima aula. Até as cenas do próximo capítulo. Cheiro pra vocês e até mais, galera. Show!